E, gente, a ministra Rosa Weber se emocionou nessa última sessão como presidente do Conselho Nacional de Justiça. Ela está presidia, né, o STF, e o Conselho Nacional de Justiça está se aposentando. Vamos ver. É um verdadeiro mar de emoções que toma conta de mim e eu estou com enorme necessidade de impedir que os diques internos se abram e que as lágrimas transbordem. Comentei na sessão anterior de que eu choro muito, eu sou muito chorona, mas as lágrimas, elas sempre escorrem para dentro. Mas elas têm, nesses dias, teimado, né, em mudarem o rumo. E fica um pouquinho difícil, sobretudo porque nós temos uma pauta a vencer hoje e também será uma pauta que a mim particularmente emociona. Gente, nós separamos com a ajuda do nosso produtor Lucas Mendes, nosso produtor de judiciário, um telão aqui com os principais marcos, os principais porque foram muitos, do legado de Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Queria que vocês acompanhassem comigo aqui. Foi dela um voto histórico que determinou, que levou os demais ministros a acompanharem pelo fim do orçamento secreto. Naquele momento, Rosa Weber faz um voto muito forte e chega a comparar o orçamento secreto, na sua essência, com outros esquemas de corrupção que já tinham acontecido no país. É dela também a anulação do indulto que Jair Bolsonaro tinha concedido a Daniel Silveira. Foi a ministra Rosa Weber, já aí à frente do Supremo Tribunal Federal, que comandou a reação desse poder aos atos golpistas. Lembrando que o STF foi de longe o prédio mais depredado, mais atingido, e a ministra já falou muitas vezes sobre isso, também com muita emoção. Rosa Weber pautou e muitas vezes terminou o julgamento de alguns temas importantes, principalmente para a esquerda, ela que tem essa essência, né? A questão do aborto, ela fez questão de dar o voto dela antes de se aposentar, mas é um julgamento que só termina lá na frente. O marco temporal que ela iniciou e fez parte do fecho, está provocando tanto problema aí no Congresso Nacional, e ela também que pauta a descriminalização das drogas. E por último, a gente tem aí como legado, ela pautou no CNJ a equidade de gênero em promoções na segunda instância do Judiciário. E agora temos que a ministra Rosa Weber Lula já deixou isso muito claro, não deve ser substituída por uma mulher no Supremo Tribunal Federal. A cadeira dela, que só ela e a ministra Carmen Lúcia são as duas mulheres hoje no STF, o presidente Lula já disse, muito provavelmente não vai optar por uma mulher, as questões de gênero e de raça não vão ter peso nessa escolha. Quem está comigo nessa análise? Yuri Pita, Jussara Soares. Yuri, começo com você. Um legado e tanto da ministra Rosa Weber. Sem dúvida, e talvez o maior de todos seja aquele que estava fora do controle dela, que foi o enfrentamento ao 8 de janeiro e toda a resposta institucional que Rosa Weber deu, não só todas as atitudes que ela tomou quando percebeu o risco de ataque ao Supremo Tribunal Federal, ainda na tarde, ali no fim da manhã, início da tarde daquele domingo, quando tentou contato com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, numa mensagem que depois veio a público e foi amplamente divulgada, e depois todas as respostas institucionais, desde o simbolismo de preservar a estátua de Rui Barbosa amassada até todas as respostas e ter pautado, feito questão de pautar ainda na sua gestão, o início do julgamento dos primeiros réus acusados de crimes pelo 8 de janeiro. Sem falar em todo esta pauta que aí sim sob controle de Rosa Weber, ainda que tenha necessitado ali fazer as conversas com seus pares na corte para conseguir avançar, poder deixar registrado o seu voto nessa discussão do aborto que, para ela como mulher e na iminência de ser
ser substituída na corte por um homem, era importante que ficasse o voto de uma mulher num debate que diz muito mais respeito às mulheres do que aos homens. E uma outra questão que é muito importante, que várias pessoas muito mais de análise muito mais profunda do Supremo Tribunal Federal já destacaram isso, mas me lembro de ter lido um artigo recente do professor Joaquim Falcão, imortal da Academia Brasileira de Letras e profundo conhecedor das coisas do Supremo, em que aponta ali o quanto esse perfil mais institucional de Rosa Weber, sem perder a sensibilidade de uma pessoa que sabe das regras da instituição, mas consegue ter momentos de pessoalidade como esses da sua despedida, o quanto isso no passado recente, aqui no atual momento do Supremo Tribunal Federal, também é um ativo tão importante quanto as articulações e a retórica ou o protagonismo de outros pares integrantes do Supremo. Jussara, uma ministra muito discreta, que nunca deu uma entrevista, que não participava de reuniões políticas, não ia a jantares, não estava aí nas confraternizações em Brasília. E, para mim, tem duas coisas muito marcantes. A coragem dela no voto do fim do orçamento secreto, quando ela faz comparação ali, não no instrumento legal, porque o orçamento secreto era legal, mas na questão ética, com o esquema lá de PC Farias, do governo Collor, e ela vem puxando toda a linha, e a defesa dela pelos direitos da mulher, em que ela, já nessa sua fase final, dá aí 2 passos importantes, iniciando a discussão do aborto e também a equidade de gênero dentro do próprio poder judiciário. Agora, logo ela não vai ser substituída por outra mulher. Exatamente, Raquel. E isso é triste. É um avanço que a gente teve em ter 2 mulheres agora no Supremo Tribunal Federal. E agora tudo indica que a Rosa Weber será substituída por um homem. Eu acho que nos bastidores, quando a gente conversa ali, os elogios para a ministra, né, que deixa agora a presidência da corte, são sempre muito assim, essa descrição, mas esse silêncio dela, ela trabalhava em silêncio, mas ela atuava muito, tinha muita coragem na sua atuação. Isso é o destaque, é a marca dela do que as pessoas observam, exatamente isso, essa discreta, porém corajosa. E é importante a gente destacar, Raquel, que a ministra, ela estava à frente da corte numa das eleições mais turbulentas da nossa história, que foi a eleição ali do ano passado entre Jair Bolsonaro e presidente Lula, que terminou com a vitória do presidente Lula. E esse momento, essa coragem dela também, e ela falando em momentos pontuais, dando os recados precisos. No 8 de janeiro, o discurso dela sempre foi muito de cobrança, pedindo a punição sobre quem invadiu, os financiadores e os incentivadores. Lembrando que, como ela cita, que o dia 8 de janeiro é uma infâmia. Isso ficou registrado. E esse é apenas um dos muitos discursos delas e votos dela que também entram ali para a história. Apenas um dos muitos discursos e votos que entram para a história. Uma excelente frase, Jussara. Yuri, Jussara, muito obrigada. Fica aqui a nossa homenagem à ministra Rosa Weber. E vamos